Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para nossa atividade de hoje e será no livro de ciências. Então, pegue seu livro, lápis de escrever, borracha, vá para um lugar tranquilo junto com seu responsável e fique atento às explicações da tia. Abra o seu livro na página 12. Nós vamos falar sobre o ambiente. Você vai observar esta imagem, que é uma pintura, e você vai observar seres vivos. Tem seres vivos nessa imagem? Tem seres vivos? Tem sim. A menina, os patos. Você vai observar e vai registrar. Se você estivesse no ambiente mostrado na pintura acima, que outros seres vivos imagina que poderia encontrar? Então, aqui você vai escrever quais outros seres vivos poderiam estar nesse ambiente. Depois, você vai para a página 13. Aí, nós vamos fazer a leitura. Os seres vivos são aqueles que têm vida. Então, os animais, as plantas são seres vivos. Eles nascem, crescem e morrem. Os seres vivos também se reproduzem. Isso quer dizer que eles podem gerar outros seres parecidos com eles. Existem seres vivos em quase todos os lugares do mundo. Alguns são pequenos, como as bactérias, que só podem ser vistas com a ajuda de microscópios. Outros são muito grandes, como a baleia. Aqui nós temos na imagem, ó, ele está observando as bactérias pelo microscópio. Está ampliada aqui a visão. No ambiente também há elementos que não têm vida, como a água, o ar e as rochas, e eles são chamados de elementos não vivos. Então, olha só, no ambiente nós temos os seres vivos e os elementos não vivos. Os elementos não vivos são água, ar e rocha. Você vai olhar nessa fotografia ao lado e vai observar quais os elementos não vivos que você encontra nessa imagem. Aí você vai registrar quais são a água, o ar e as rochas. Terminando, vamos para a página 14. Agora, nós vamos falar sobre os animais e as plantas. Os animais e as plantas são seres vivos diferentes. Converse com os colegas e se tem duas diferenças. Você vai falar com o seu pai, com sua mãe, com o seu responsável, a diferença entre os animais e as plantas. Duas diferenças. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Muitos podem se locomover no ambiente. Os animais se locomovem principalmente para procurar alimentos e se esconder. Aqui nós temos o exemplo da onça. A onça é um animal que pode andar, correr e nadar. Aqui, ó, os seres vivos. Nós, seres humanos, também somos animais. Somos animais racionais. Página 15. As plantas são seres vivos que precisam da luz do sol para viver. Se ficarem no escuro por muito tempo, elas morrem. As plantas não podem se locomover. Muitas plantas vivem fixas no solo pela raiz. Então, elas ficam fixas no solo pelas raízes. Aqui nós temos uma imagem de uma planta, é uma figueira. Observe a tirinha, depois responda as questões. Então, aqui nós temos, ó, o Seninha vendo o polvo. Aí ele começou a imaginar, nossa, se eu fosse como o polvo e tivesse vários tentáculos, eu poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo, olha. Letra A, o que Seninha está imaginando? Você já imaginou ser outro animal? Que animal você gostaria de ser? Aí aqui você vai responder. Terminando, vamos para a página 16. Vamos falar sobre o solo. O solo. Você conhece essa planta? Quem conhece essa planta? É o milho. A maioria das plantas, como o milho, mostrado na fotografia acima, precisa do solo para viver. O solo é importante para muitas plantas e também para os outros seres vivos. Nele vivem muitos animais, como as minhocas e as formigas. Sobre o solo, as pessoas constroem suas casas e plantam diferentes vegetais que podem ser utilizados como alimento, que é o exemplo do milho. Acompanhe a leitura do texto com o professor. Então, a tia vai ler.
O solo ideal para cultivar plantas é chamado de solo fértil. O solo pode deixar de ser fértil se for usado de maneira errada pelas pessoas. Quando isso acontece, o solo se torna ruim para o cultivo das plantas. Marque com um X a imagem que mostra um solo fértil. Aqui eu tenho uma imagem, ó. Aqui você observa que tem um solo com plantações e aqui um solo seco, tá vendo? Então você vai marcar a imagem em qual dessas duas imagens o solo está fértil. Então você vai marcar o X aqui, ó, nessa imagem. 2. Circule o ser vivo que usa o solo como moradia. Aqui nós temos os dois seres vivos. Qual dos dois usa o solo como moradia? Vai fazer um X ou circular a imagem, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Nós falamos sobre o ambiente, nós falamos sobre os animais e as plantas e nós falamos sobre o solo. Quando você terminar a sua atividade, faça a foto e envie na plataforma. Capriche na sua tarefa. Beijos da tia e até a próxima atividade.